Olá, sou Carlinhos. Estamos dando início agora a um novo projeto na nossa região, um projeto onde todos tenham espaço com independência. E hoje eu tenho o prazer de ter como convidado o ex-prefeito, vereador por 4 mandatos, ex-presidente da Câmara, Sargento Francisco. Francisco, um prazer de tê-lo aqui conosco. Olá, Carlinhos, boa tarde a todos que nos assistem. Para a gente é um prazer muito grande estar participando desse podcast, né? Você me convidou, eu sendo o primeiro a inaugurar esse programa, fico feliz pelo convite. E estamos aqui para bater um papo e esclarecer qualquer dúvida que você tenha em relação ao nosso mandato, em relação ao trabalho que a gente vem fazendo lá no município de Candeias. Vereador, o senhor se encontra hoje na Câmara de Candeias como o único vereador de oposição da cidade. É um trabalho árduo? É mais difícil ser prefeito ou vereador de oposição em uma cidade como Candeias? Olha, não tenha dúvida que as duas funções são bem complexas, né? Porém, a gente hoje, na situação de único vereador de Candeias, 15 vereadores, eu sou o único vereador de oposição, então não é nada fácil, né? Porém, nós temos uma determinação e a gente reconhece que Candeias passa por um momento muito difícil, muito delicado, né? É justamente por isso que a gente discorda de muitas situações que a gente verifica e percebe que são situações que não condiz com a realidade do município de Candeias e não condiz com que com que eles apresentam para o povo de Candeias e para a população aí fora. Quem vê uma propaganda que eles fazem na televisão de Candeias pensa até que Candeias é mil maravilhas, né? Está realmente um oásis, mas na verdade não é nada disso. O senhor esteve como prefeito por quase 4 anos e se o senhor pudesse voltar atrás, entre erros e acertos, o que o senhor não faria? Porque houve muita dificuldade na gestão, a casa estava desarrumada, Candeias estava numa situação caótica na administração, e sua administração houve críticas, tanto que sua gestão teve uma pontuação também, uma, um- uma pontuação não tão positiva. O que foi que o senhor errou e faria novamente? Olha, certamente, se eu hoje fosse prefeito e tivesse encontrado o município de Candeias como eu encontrei em 2012, eu não trabalharia para regularizar a situação que eu perdi. Na verdade, não que eu perdi, mas nós trabalhamos 2 anos da nossa gestão para regularizar a situação fiscal do município de Candeias. Que Candeias, naquela época, era um município que estava completamente inadimplente, não conseguia buscar recursos, não conseguia trazer nenhum tipo de projeto para dentro do município. E eu vendo aquela situação, me debrucei sobre aquilo ali e praticamente a gente pode até falar que foi, de certa forma, um tempo perdido, entre aspas, porque foram 2 anos para a gente regularizar, levar alguns projetos, trazer recursos e deixar, né? Como eu não tinha, a lei eleitoral não me permitia sair à reeleição, porque os 6 meses do mandato da ex-prefeita que eu assumi contou como um mandato, e aí eu deixei o município adimplente, município em condições financeiras muito melhor do que a que eu encontrei, deixei os funcionários com seu salário em dia, deixei muitos projetos aprovados pela Caixa Econômica, deixei mais de 40 milhões na época em recursos através de emendas já autorizados para ser executados. E o prefeito, quando chegou, encontrou tudo de mão beijada, vamos dizer assim, tá? Então, seria algo que eu não faria hoje, se eu fosse prefeito, não faria isso, tá certo? Porque a gente teve todo esse trabalho, como você falou, existiu algumas críticas, justamente por conta desse atraso, né, da situação do município, nos impediu da gente estar desenvolvendo alguns projetos para melhorar a situação da cidade, mas o município não tinha recursos.
Só para você ter ideia, quando eu assumi o município de Candeias, Candeias arrecadava em média 17 milhões de reais, tá? E existia uma folha de pagamento de 13 milhões. Então não sobrava absolutamente nada para E hoje investimento. a arrecadação está em Hoje média Candeias chega a 60 milhões de 60 reais. milhões. São, 17 na época do senhor são e quase 60 quatro milhões. vezes mais, né? E você vê que Candeias não mudou praticamente nada, né? Ao longo desse tempo aí, Candeias, se você for calcular aí, desde a época que o prefeito assumiu em 2017 até agora, Candeias já arrecadou mais de 2, 3 bilhões de reais. E o que é que você vê no que foi realizado? Algumas pracinhas de eucalipto que foi feito e hoje estão todas deterioradas. Não existe uma obra estruturante que tenha sido feita ao longo desse tempo. E além disso, o que nós fizemos, a questão da valorização do servidor público, que foi algo assim muito importante, que está aí relegado desde que ele assumiu, desde 2017. O servidor, inclusive, essa semana que passou, uma servidora mandou a cópia do contra-cheque dela para me apresentar, para mostrar o quanto ela estava ganhando. Imagine uma pessoa que entra numa escola 8 da manhã, sai 5 da tarde, cuidando de crianças, recebendo um salário mínimo, né? É o que os servidores vêm sofrendo. E que eu acredito, eu sempre digo assim, ó, o momento do servidor municipal de Candeias dar resposta a esse cidadão, a esse ex-prefeito que é candidato, é agora. É agora, na urna. Eles têm que se valorizar e valorizar o voto deles. O ex-prefeito Pitágoras, ele se destacou notavelmente muito pela questão de pavimentações, praças, deu uma cara nova, de qualquer forma, à cidade, mas deixou muitos problemas para a atual gestão, inclusive na questão de educação e saúde, principalmente saúde, que deveria ser o legado dele, ele como médico. Então, como o senhor avalia essas obras que ele fez, que embelezaram a cidade, alguns bairros, e se condiz com que o que foi gasto condiz com o que foi realizado? Olha, não condiz, né? As obras que ele fez, mal feitas, maquiadas e superfaturadas, o município pagou um preço muito alto por isso. E você pode passar em obras que foram feitas que estão todas deterioradas, porque foram obras de péssima qualidade, porém, os preços sempre superfaturados. Um exemplo claro disso são os 3 quilômetros daquela avenida que ele fez, aquela avenida João Isidório, que dá acesso ao UBS 2. 3 quilômetros de pista e custou aos cofres do município 80 milhões de reais. E ele inaugurou, entregou essa pista em dezembro de 2024, salvo engano, 2024. Antes dele entregar a pista já estava totalmente destruída. Agora, por exemplo, nós denunciamos, a empresa pagou uma empresa para refazer praticamente toda a pista, tá certo? Porque o serviço foi mal feito e superfaturado. E a legislação permite isso? Refazer uma obra feita em menos de 2 anos? Olha, o contrato ele tem que estabelecer um prazo de garantia da obra. Segundo eles, a obra tinha garantia de 5 anos. Porém, quem fez o reparo não foi a empresa. Foi uma outra empresa já paga agora, mais uma vez, pelo município de Candeias. Tá? Então, é porque houve um conchavo, né? Houve um conluio entre o ex-prefeito e a empresa que executou o serviço, a empresa Gil Ferreira, que fez o serviço e fez mal feito. Fez mal feito e tá lá tudo acabado. 80 milhões de reais. Eu me lembro que eu participei em 2024 de uma audiência juntamente com a ex-candidata a prefeita lá de Candeias, Marivalda, e lá o governador ele colocou lá no slide algumas obras que estavam sendo executadas lá em Candeias naquela época. O anel viário, por exemplo, um trecho que estava faltando um trecho de 14 quilômetros, estava lá, o governo do estado investiu 28 milhões de reais em 14 quilômetros.
E olha que é uma estrada do anel viário, aonde passa veículos pesados, carretas carregadas, bitrens e tal, e tal, e tal. 28 milhões em 14 quilômetros. Aí Candeias vai lá, o bonitinho do ex-prefeito, faz uma pista mal feita, 28 milhões, 14 14 quilômetros. quilômetros. Aí vai lá o cidadão, faz uma pista de 3 quilômetros e gasta 80. Nós denunciamos isso lá no Ministério Público, está lá no Ministério Público sendo apurado. Então é muito desvio de dinheiro. Candeias tem, eu sempre digo assim, sem nenhum receio, implantaram, na verdade, desde janeiro de 2017, foi implantada em Candeias uma quadrilha dentro da gestão. Mas é uma quadrilha altamente especializada em desviar dinheiro, do dinheiro público. É, a cada dia a gente vem descobrindo diversas situações e denunciando no Ministério Público Federal, Estadual, Tribunal de Contas, né? Agora recente, por exemplo, talvez seja um dos maiores escândalos que já aconteceu em Candeias, que eu espero que os órgãos competentes investiguem e vá a fundo para que eles possam responder, por esses crimes, foi a questão do desvio do dinheiro do contrato de combustível. A gente, Vamos chegar não é? aos dias A atuais. gente faz o levantamento, quando a gente faz o levantamento da placa dos veículos, veículos sucateados, veículos que têm mais de 8, 10 anos abandonados e eles usando a placa desses veículos para abastecer. Ainda sobre a gestão anterior, para a gente pular para a Sim. nova gestão. Sobre a reforma do centro de abastecimento, que não foi concluída. Começou na metade do segundo mandato do ex-prefeito Pitágoras. Quanto custou essa obra e a que pé se encontra? Olha, eles fizeram lá, segundo eles, a primeira etapa, né? Muito mal feita. É tanto que na primeira chuva molhou tudo, uma queixa terrível dos feirantes, um absurdo aquilo ali. Ele gastou na primeira etapa 31 milhões de reais. 31 milhões de reais. Eu, inclusive, na época denunciei o Jiquié, por exemplo. O Jiquié fez uma central de abastecimento com um galpão imenso, mais de 7 mil metros quadrados. Jiquié gastou 7 milhões de reais, né, para uma central de abastecimento. Candeias fez aquele barracão ali na frente, foram 31 milhões de reais. Só para você ter ideia, inclusive eu denunciei. E não foi concluída ainda. Não, essa eles entregaram. Entregaram. Agora já estão na segunda, deve sim. gastar mais uns 40. Tem uma empresa, por exemplo, que recebeu 1 milhão de reais para relocar, imagine. Na reforma, essa empresa recebeu 1 milhão para relocar os feirantes, tirar os feirantes de onde estava para colocar em um outro espaço para poder executar a obra. Ninguém foi removido, mas a empresa recebeu 1 milhão, né? A empresa recebeu 1 milhão que seria para relocar esses feirantes, colocar, instalar provisoriamente 400 bancas para eles pôr as mercadorias. Nada disso foi feito, nada disso foi oferecido aos feirantes, mas a empresa, a Naval, né, recebeu 1 milhão de reais. Vamos lá. Gestão Ayrton Ramos. Na visão do senhor, Ayrton Ramos tem autonomia? Vai conseguir imprimir a imagem dele? Ou é continuação, uma espécie de assessor de luxo do antigo prefeito? Olha, eu falei assim, diversas vezes eu falei lá na tribuna, e já falei aí em algumas matérias que eu fiz. Eu sempre digo assim, ó, eu não tenho nada contra o prefeito atual, Ayrton Ramos, né? Não tenho absolutamente nada contra ele. Agora, o que eu posso falar, e isso aí se fala em Candeias em qualquer lugar, é que ele não é o prefeito. Infelizmente, ele não é o prefeito. Ele está fazendo o papel do bobo de bobo da corte. É o que ele vem fazendo, E né? pode custar caro para ele Não, futuramente? pode não. Custará muito caro para ele. Tanto Por- com a imagem dele, a imagem de homem íntegro, Porque quanto juridicamente. porque todos esses desmandos que está acontecendo em Candeias, todos esses contratos superfaturados que têm um único propósito,
é desviar dinheiro de Candeias, especialmente nesse momento, desviar dinheiro de Candeias para pôr na campanha do ex-prefeito e candidato a deputado. O prefeito atual ele vai pagar um preço muito alto. Talvez ele não pague agora, não é? E a sensação de impunidade dessas pessoas está muito grande. Eles estão se sentindo intocáveis. É tanto que o que eles fazem com o dinheiro público lá de Candeias são coisas assim absurdas que às vezes eu fico imaginando o tamanho da coragem dessas pessoas. Eu fico imaginando o tamanho da coragem deles. Porque são coisas assim que você nem acredita que eles estão fazendo. A sensação de impunidade, acha que não vai acontecer nada com eles. Mas E o, caso a gente vê casos bem pois é, menores no país. o prefeito atual, ele está indo no mesmo caminho, porque ele não governa. Na verdade, ele não governa. Hoje, infelizmente, o prefeito de Candeias, ele não tem autonomia para nomear um gari sequer, sem desmerecer, né, essa função tão árdua, né, que essa função da limpeza urbana. Mas ele não tem. Ele não nomeia ninguém. Ele não assina nada. Até o torque bancário de liberação de pagamento não é na mão dele. Quem libera os pagamentos é o ex-prefeito e a esposa dele. Então, Candeias não é governada por ele, né? Infelizmente, essa é a realidade. E ele, certamente, como é ele o gestor, e ele é o responsável, e será responsabilizado por tudo que está acontecendo. Porque, como eu falei outro dia, eu não voltei a ser vereador para fazer de conta que sou vereador. Eu vou estar vereador fazendo o meu papel. E um dos princípios, né, vamos dizer assim, uma das premissas do vereador é fiscalizar os atos do Poder Executivo e aplicação do recurso público. Então eu não estarei lá na Câmara sentado igual a lagartixa, balançando a cabeça e dizendo amém, de forma nenhuma. Hoje existe uma inversão de valores, uma imagem da população, que vereador é aquele que está fazendo assistencialismo, clientelismo, e não entende o papel real do vereador, de criar leis, proposições e fiscalizar. Então, a gestão, pessoas do grupo da atual gestão, também tentaram jogar que o senhor não faz nada, que não sei o quê, mas o senhor, de fato, faz um papel árduo e Pois é. importante. Seu mandato é extremamente necessário para Candeias e o tempo, a história, fará justiça. Assim como há anos atrás eu comecei a minha vida política assistindo sessões na Câmara de Vereador, que quem brilhava era o senhor Jair Cardoso, Antônio José, Finado Cassimiro. Então, assim, fazendo oposição porque todo governo precisa de oposição, toda É. unanimidade é burra. Engraçado que você tocou nesse assunto, que eles colocaram um vídeo na semana passada falando que eu tenho 570 dias e que não faço nada, só Isso. faço criticar, que não vou buscar recurso, que o vereador tem que falar para essas pessoas, inclusive, que essa não é a função do vereador buscar recurso, não. Esse é um papel do executivo, do prefeito. É o prefeito que tem que sair da cadeira e buscar como eu fiz quando eu fui prefeito. O senhor conseguiu E emendas, que fui lá e atração de busquei muito. investimentos. A gente foi buscar os recursos, trouxe muito recurso para Candeias, projetos para Candeias, a urbanização da entrada da cidade, o colégio poliesportivo ali da Caroba e tantas outras obras que nós conseguimos, trouxemos e deixamos lá para ele executar. Essa é a função do prefeito. Eu não tenho, vereador nenhum tem função de ir para Brasília buscar. Por outro lado, deputado, não, cadê os deputados dele? Não é? Nosso deputado está aí, nós estamos apoiando para ganhar a eleição. E o deputado Paulo Magalhães, que eu apoio, é o deputado que, na história política de Candeias, é o deputado que mais colocou recurso dentro do município de Candeias. A questão do vereador Sargento Francisco estar na oposição é uma pena que hoje talvez só eu esteja lá fazendo esse papel. E porque seria importante se tivesse mais um, dois ou três, porque se tivesse, eu lhe garanto uma coisa, eles não estariam fazendo nada disso. Mas a gente pode até não ter voz lá no plenário, né, ter voto para aprovar matérias, a situação toda,
mas o nosso papel de vereador, a gente vem fazendo e vem fazendo muito bem feito. Eu tenho muito orgulho de estar fazendo um trabalho que faço, porque se eu não tivesse fazendo esse trabalho de trazer ao conhecimento da população de Candeias, mas não é trazer mentiras, não é trazer invenções, não é trazer difamação, não. A gente traz fatos reais com provas. O povo de Candeias, certamente, uma boa parte continua iludido, então nós teríamos uma grande maioria que estaria iludidos, porque ele só apresenta para a população aquilo que eles acham que é benéfico para eles. Mas as coisas ruins, que não são poucas, que vem acontecendo no município de Candeias ao longo desse tempo, né, eles não apresentam. Você vê que eles colocam, por exemplo, uma propaganda, né, um comercial na televisão no horário nobre, paga lá não sei quantos mil para colocar, mas ele só pega aquelas partes, né? Boa, e joga lá. Mas vá andar, ande em Candeias, ande nas ruas de Candeias, ande nos bairros, né? Você só vê mato em plena centro, no centro da cidade, nos bairros, no centro, Malembá. Você anda aquelas ruas, por onde você vê, é mato, é lixo, é buraco, é ruas que foram feitas de paralelepípedo, tudo acabado, né? As praças que gastou milhões para fazer praças de eucalipto, tudo podre, tudo acabado. Então, é esse tipo de situações que eles não apresentam, tá certo? E ainda tem, infelizmente, Candeias. Eu tenho tentado muito, trabalhado muito para alertar a população de Candeias, chamar a população de Candeias para ter consciência e abrir os olhos diante de tudo que está acontecendo. Porque o que é que eu posso lhe dizer, Carlinhos? Por exemplo, você falou saúde. Pô, justifica a saúde do município de Candeias estar da forma como está. Eu, inclusive, fiz uma denúncia no Ministério Público com a falta de medicamento. Aí a gente vai buscar. Porra, em 2 anos, praticamente, o município de Candeias pagou quase 90 milhões de reais na compra de medicamento. Você sabe o que é isso? 90 milhões. E aí vai nos postos de saúde e não tem remédio, né? Crianças autistas, tá indo pro CAPS, por exemplo, eu tenho uma gravação aqui de mães que funcionário do CAPS chega lá, orienta a pegar um comprimido e dividir para tomar metade em um dia e metade no outro, porque não tem. Absurdo. Não tem. Aí a gente descobre diversas empresas que fornecem medicamento para Candeias, recebendo milhões de reais todos os meses e ninguém sabe para onde está indo esses remédios. Aí, quando a gente levanta, aí vem as pessoas e denunciam para a gente. O ex-prefeito, o candidato a deputado, estava lá na cidade de Conceição do Coité, há uns 2, 3 meses atrás, atendendo e entregando medicamento à população. De onde ele tirou esse medicamento? Ele comprou? De onde? São medicamentos do povo de Candeias que está sendo desviado para atender a campanha dele. Vereador, o que mais entristece também é a omissão de quem era para estar formando opinião, para estar informando a população sobre isso. Omissão, e digo mais, se omitir diante de crime é ser conivente com o crime. E hoje, uma omissão muito grande da população de Candeias, formadores de opinião, de parte da classe política, não sei se é por medo ou por conveniência, não sei. E é terrível porque a gente vê outros municípios, as coisas acontecendo. Municípios que arrecadam bem menos, as coisas acontecendo, e a gente vê também oposição funcionando em outros lugares. E Candeias parece que é quase unânime o apoio, e a gente sabe que não existe esse apoio todo. A classe política, eu sinto de uma certa forma, se sentindo sufocada, mas não tem coragem. Por que não tem essa coragem? É perseguição? Qual o problema hoje Olha, politicamente em Candeias? essas pessoas aí, o ex-prefeito, juntamente com sua esposa e tudo mais, eles conseguiram implementar em Candeias um clima de terror e perseguição, não é? E as pessoas têm receio porque conhece o histórico deles. A população de Candeias toda sabe, né, a vida pregressa dessas duas figuras. Conhece. E hoje, infelizmente,
As pessoas precisam realmente se prevenir, evitam comentar, né? Porque a índole deles é uma índole perversa, traiçoeira, tá? Então as pessoas se mantêm às vezes no anonimato. Muitas pessoas fazem denúncia, chega a mim, mas me pede, por favor, não fala meu nome, com medo, né? Mas o que a gente pede à população, que mesmo diante de todo esse medo de acontecer alguma coisa com elas, que o momento certo, como eu falei, o momento certo de dar resposta a essas pessoas é agora. Se você, se você vive em Candeias, se você é morador de Candeias, você tem filho, você tem que ver a situação que o município está, né? Se você não concorda, você não pode, não deve, de forma nenhuma, alimentar esse sistema. Porque quando vota, você está alimentando e fortalecendo esse sistema maldito que está lá. Que é um sistema maldito, perverso. Para você ter ideia, os jovens de Candeias não estão tendo oportunidade para absolutamente nada. Mas aí o que é que ele faz? O que é que ele vem fazendo ao longo desses anos? Política da antiga Roma. A política do pão e do circo. Tá certo? É distribuir uma cesta lá, um peixe, alguma coisa para a população e depois coloca a festa, né? São as festas com valores absurdos, né? Por exemplo, São João agora mesmo, Candeias gastou praticamente 20 milhões de reais no São João. Você sabe o que é 20 milhões você gastar numa festa de São João? Só na contratação de bandas, foram mais de 10 milhões de reais na contratação de banda. Aí quando você chega nas unidades de saúde, é unidade fechada, não tem médico, atendimento péssimo, paga não sei quantos milhões para realização, laboratórios fazer exame, aí a pessoa vai marcar um exame, um raio-x. Uma senhora, por exemplo, entrou em contato comigo, foi marcar um raio-x, precisando fazer o raio-x, marcaram o raio-x da moça, da senhora, para o dia, acho que 3 ou 4 de dezembro. Quando chega lá, já vem a requisição, já não serve mais. Se criou em Candeias um mito de defensor do representante da favela. Uhum. Tinha até um apelido na eleição, na primeira gestão dele, na segunda eleição dele. Mas o que de fato é feito para a inclusão social? O que de fato esse grupo fez para a favela, para incluir os jovens? Candeias tem um potencial industrial, portuário gigante, atração de investimento, atração de empregos. Candeias existe. Qual a diferença de hoje, desses 3 mandatos quase desse grupo, para o mandato do senhor, o que o senhor fez na época de investimento, o que o senhor atraiu de novas empresas e o que foi feito nessa gestão desse grupo? Olha, inicialmente eu quero dizer assim, ó, eu não concordo com esse nome favela. Eu não vejo Candeias, eu não vejo nenhum bairro, nenhuma comunidade em Candeias como favela. Porque qual é o significado da palavra favela? É favelado. Favela é o que existia antigamente no subúrbio, que era aquelas palafitas, aquelas casas sobre lá o rio, né, naquelas O termo palafitas. favela hoje, a palavra favela hoje está na moda, né? Tá na moda. Artisticamente e politicamente, alguns oportunistas se Candeias valendo não disso. existe essa questão de favela. Não existe. Então, ele se pegou a isso e se pegou basicamente os jovens, né? Abraçou os jovens. E o que é que esse rapaz fez? O que é que o ex-prefeito de Candeias fez ao longo dos 8 anos como mandato, como ex-prefeito? A única coisa que ele fez foi, infelizmente, incitar e incentivar a violência em Candeias, o aumento no consumo das drogas. Tudo isso começou quando ele assumiu e encontrou uma central de vídeo monitoramento que nós entregamos em 2014 uma central de vídeo monitoramento com mais de 39, 40 câmaras de alta resolução que
dava mais segurança à população, especialmente na área comercial e nos grandes bairros. O que foi que ele fez? Acordo lá com outras pessoas que não adianta, não vale a pena a gente falar. Destruiu a central. Imagine só você. Aonde é que cabe isso? Um prefeito de uma cidade que encontra uma central de vídeo monitoramento que ajuda na segurança pública dos seus co-cidadãos. Aí ele vai lá e destrói até a sala onde tinha os monitores, tiraram os monitores, tiraram tudo. Mandaram cortar os fios das câmaras de Candeias. As câmaras que existem em Candeias hoje de vídeo monitoramento são câmaras da Secretaria de Segurança do Estado, né? Que não só aqui em Candeias, mas vários municípios, né? O governo do estado instalou esse sistema de câmaras, inclusive algumas de identificação facial. Mas lá em Candeias não. O prefeito achou por bem, quer dizer, uma cidade metropolitana como Candeias, a gente sabe que o nível de violência na região metropolitana ele é maior do que no interior, tá certo? Ele deveria aumentar o número de câmaras, né? Aumentar, expandir a questão do vídeo monitoramento para ajudar na questão da segurança pública. Não. Ele foi lá e destruiu. Imagine, uma pessoa dessa tem compromisso com a juventude? Uma pessoa dessa tem compromisso com a população? Não tem. Passou 8 anos como prefeito, não trouxe uma indústria para o município de Candeias, uma sequer. Ele não trouxe. Pelo contrário, o que ele fez foi mandar o Código Tributário para a Câmara, alterou o Código Tributário, reajustou de uma forma que muitas empresas saíram do Parque Industrial de Candeias. Muitas empresas manteve a sua planta em Candeias, porém o seu escritório administrativo levou para outra cidade, como Lauro de Freitas, Camaçari e Dias d'Ávila, onde a questão do imposto é bem menor, porque aqui o que ele fez é isso. Aí pega o irmão dele, coloca como secretário de meio ambiente, que é um rato fino, e começou a arrochar as empresas. Chegava numa empresa, por qualquer besteira, aplicava uma multa de 1 milhão, 2 milhões de reais. Qual é a empresa que aguenta? Aí eu fui prefeito durante 4 anos e 6 meses. Em 4 anos e 6 meses eu trouxe 5 empresas para Candeias. 5 empresas. E essas empresas hoje, elas empregam praticamente 80% dos funcionários são de Candeias. Por exemplo, eu trouxe a ArcelorMittal, que você vê ali na BR, que está ali. As Casas Bahias, que nós trouxemos a logística. A fábrica de fertilizante Engerim. Trouxemos a fábrica de cimento Votorantim, né? E mais 2 ou 3 empresas. Em 8 anos da gestão do grupo atual, nenhuma empresa se instalou em Candeias. Já tem 9 anos aí, eles não trouxeram, pelo contrário. E segundo o IBGE, a população de Candeias diminuiu. Isso devido à falta de oportunidades. Porque os jovens, o que acontece? A pessoa se forma, quer buscar uma oportunidade de emprego. E Candeias, infelizmente, durante esse período, não está proporcionando absolutamente nada. É engraçado que o pessoal forma, tem que buscar, né? Hoje, muitos candeenses estão fora da Bahia, inclusive meu próprio filho. Inclusive, meu filho está no Espírito Santo trabalhando numa parada, né? Já tem lá 3 ou 4 meses. Então, eles não trouxeram benefício nenhum. Eu sempre pergunto, qual foi o benefício que o ex-prefeito trouxe para Candeias? Por quê? Saúde, está tudo acabado. A educação, do mesmo jeito, pior, né? Assistente social só funciona na época desse período para estar dando uma cesta básica e malmente algumas pessoas, mas mesmo assim superfaturando, desviando recurso, pintando. Então eu sinceramente não vejo por que, né, ainda tem pessoas que estão enganadas com esse povo. Mas eu espero que um dia as pessoas possam abrir os olhos, porque não é possível. A questão da educação, a que pé está a questão dos precatórios dos servidores da educação? Olha, os precatórios
foi uma situação que nós conseguimos, não foi ele. Eu, quando prefeito, em 2000, e me lembro como hoje, 2015, esse processo do precatório, ele ia ser perdido, ia ser julgado à revelia, que estava lá parado e ninguém mexeu. Eu peguei o escritório nosso lá de advogado, pegou esse processo, debruçou, entrou com petição, tal, tal, e fizemos os cálculos. E aí, o que foi que aconteceu? Esse recurso estava para entrar até junho de 2016. E eu estava na gestão ainda. E eu já tinha assumido um compromisso, inclusive com o servidor da educação, que assim que o recurso saísse, eu pagaria integralmente a todos os professores e servidores que tivessem direito. Mas aí, ele na época era vereador de oposição, ele juntamente com a outra vereadora ingressou com ação na justiça para suspender o pagamento. E aí foi suspenso. E esse recurso só entrou em março de 2017. 118 milhões de reais. O que foi que ele fez? De 2017 até 24, ele não pagou um centavo a ninguém. Quando foi, acho que 24, ele começou a pagar uma parte mesmo assim, descontando imposto de renda de todos os servidores, que não era para descontar. O único município que descontou foi Candeias. Nem o governo do estado descontou. E agora entraram na justiça e ele tem que devolver. Passou esse tempo todo o dinheiro aplicado, ele tirando o juro e usando da forma como ele queria, fazendo o que ele quis com o dinheiro. E ainda tem pessoas que não recebeu ainda nenhum centavo desse precatório, especialmente aqueles herdeiros de profissionais que faleceram e até hoje não recebeu. Então, quantas pessoas morreram, funcionários faleceram, aguardando receber esse dinheiro, que era um dinheiro devido a esses profissionais, que era um dinheiro que muita gente sonhava para reformar uma casa, ajudar um filho, ajudar um neto, né? Cuidar da saúde. Mas ele negou isso para as pessoas. Ele negou, né? E continua. E aí eu sempre digo, eu não sei como ainda tem pessoas, professores, que ainda dão voto a esse cidadão diante de tudo que ele fez com essa classe. Vereador, eu gostaria de estar aqui falando, pontuando coisas positivas, porque eu não sou adepto daquela política quanto pior, melhor. Claro que eu sempre fui oposição, inclusive eu tenho amigos na gestão atual que fala que eu nasci para ser oposição, que até quando é para eu ser situação, eu sou oposição, mas é porque eu sou inquieto, eu sou muito inquieto nas questões que eu vejo e eu preciso falar, eu sou muito crítico, não dá para falar. Eu acho que o ex-prefeito Pitágoras tinha tudo para ser uma grande liderança da região, grande liderança, jovem, disposto, tudo, mas eu acho que no meio do caminho ou no início ele se perdeu e a ambição foi mais forte do que tudo. E a partir do momento que ele acha que Candeias é a extensão da casa dele, aí já complica, porque começa a afetar a liberdade dos munícipes. Então um município que você não pode falar, que você não pode criticar, e cadê aquele discurso que ele ganhou a eleição falando do passado? Quer dizer, eu, com 40 e poucos anos, nunca vi uma gestão tão perseguidora como essa em Candeias atualmente. E isso eu não posso me calar, por mais arriscado, constrangedor, porque eles esculhambam a imagem também da pessoa. Avisando que os haters vão ser todos bloqueados aqui, porque a gente não vai aceitar hate. Comentários, tudo bem. Mas eu gostaria, e quando tiver coisa positiva, o espaço aqui vai estar aberto também para ele, para falar direito de resposta, o que for, e falar, não, eu estou fazendo isso, eu fiz isso, e isso está aberto. Aqui não tem portas fechadas para ninguém. Agora também não vou me eximir de fazer críticas quando for necessário. E a situação atual da minha cidade é essa. Eu não estou satisfeito. E eu espero que as pessoas também criem esse grito, esse senso crítico de achar também, porque quando a gente conhece outras cidades, eu trabalhei visitando várias cidades da Bahia, cidade com arrecadação de 5 milhões, a cidade linda, a cidade impecável, praças muito bem feitas, não é praça superficial, aquele modelo simples, é um asfalto de Passé, da estrada da Mucunga, 2 anos de asfalto, aquilo ali é uma vergonha, quer dizer,
do jeito que tá, para quem é, tá bom. Não é assim, não. As pessoas merecem respeito. O dinheiro público tem que ser empregado com responsabilidade. Então eu não vou ver uma coisa dessa e achar, não, tá bom. Tá bom, não. No dia que esse grupo, que eu acho que não vai a mais acordar, porque a ambição, a ganância já ultrapassou todos os limites, no dia que fizer algo de realmente relevância em Candeias, eu vou elogiar. As únicas obras estruturantes, as maiores, foram da Avenida João Isidório e do Centro de Abastecimento, e para mim não condiz com a realidade. Então, no dia que for feito em Candeias obras estruturantes, geração de emprego e renda, eu vou estar aqui falando e elogiando. Pois bem, então é isso que a gente vem sempre batendo, né? Vem sempre denunciando. Inclusive, eu protocolei essa semana passada, no Ministério Público Federal, a denúncia, inclusive, sobre duas empresas, né? Essas duas empresas sofreu uma operação do Ministério Público do Estado no dia 14 agora de julho, a G3 Polares e a MP2 Construções. Aí quando a gente faz o levantamento, aí observa que essas empresas operam lá no município de Candeias, Peru. Aí a gente descobre que só a G3 Polares recebeu do município de Candeias 23 milhões de reais. Mas aí não é o problema, porque se tivesse feito as obras, tranquilo. Aí quando a gente vai nos locais, né, que foi feito o contrato, a gente verifica que não executou a obra. Por exemplo, você conhece Candeias, lá o distrito da Pindoba. A empresa AG3 Polares recebeu quase 4 milhões de reais para pavimentação em paralelepípedos lá na Pindoba. Vá na Pindoba, procure uma rua sequer para ver se você acha um paralelepípedo. Não existe uma rua no distrito da Pindoba que tenha um paralelepípedo. Um sequer não existe. Mas está lá, a G3 Polares recebeu quase 4 milhões de reais. Está lá. Pago, está lá registrado no sistema SIGA do Tribunal de Contas, está tudo lá. Aí, quando é hoje, a gente descobre a empresa Via Reta. Essa empresa é que faz a manutenção da iluminação do município. Essa empresa tem contrato desde 2019 em Candeias. O contrato dessa empresa, o último contrato aditivo, 3 milhões e 700, até dezembro de 2024. Quando é agora, aí eles fazem uma nova licitação, agora em julho, a licitação totalmente direcionada, a Via Reta ganha novamente a licitação, só que dessa vez 6 milhões e 200 mil reais. Passou de 3 milhões para 6 milhões e 200. Imagine, que em torno de 520 mil reais por mês para a manutenção da iluminação urbana de Candeias. Porém, o que é que a gente vê? É só queixas e denúncias de moradores denunciando que os postes estão sem lâmpada, que as ruas estão escuras, que os bairros distritos estão abandonados. E a gente sabe que esses contratos estão sendo feitos com o único objetivo de levar dinheiro. O que justifica o município pagar 3 milhões e 700, que já era um absurdo você pagar para uma empresa da manutenção, que essa manutenção não existe. Não existe essa manutenção, praticamente não existe. E sai de 3 milhões de um ano para outro e vai para 6 milhões e 200, com um acréscimo de quase 70% do valor. Não é? Então, é outra situação, é outra denúncia que a gente vai estar levando ao conhecimento do Ministério Público, para que o Ministério Público possa realmente investigar e apurar esses desmandos, essa desordem administrativa que vem acontecendo O no senhor município de ainda Candeias. acredita na justiça no Brasil? Claro, a gente tem que continuar acreditando. No dia que a gente perder a esperança pela justiça, então isso aí, o Brasil vai virar um país sem dono, né? Quem dá a garantia e a estabilidade da cidadania e do país é o sistema judiciário.
No dia que não existir o sistema judiciário, vira, com licença da palavra, vira uma zona, vai virar uma guerra civil dentro do país. Tá entendendo? Então eu acredito e continuo acreditando no sistema judiciário do país. Uma hora vai chegar. É o que eu disse. Eles estão se sentindo protegidos. O gosto da impunidade está entranhada. A história mostra que É, reinos maiores pois é, ruíram, né? exato. Está entranhada, né? Aquele sentimento de impunidade está incutido neles e eles não estão nem aí. Eles estão achando que não vai dar nada. O ex-prefeito teve uma conversa lá com uma pessoa até que me conhece, que ele chegou e disse: Não, pá, deixa Francisco denunciar, rapaz, deixa ele fazer as denúncias aí, que isso aí não vai dar nada, não dá nada. É o pensamento deles. Mas como eu acredito na justiça e o que nós estamos denunciando, eu não vou eu não vou estar fazendo denúncias vazias, jamais eu vou fazer isso, né? Que eu preciso ter responsabilidade nas Até porque o coisas, senhor pode pois é, responder por responder isso, juridicamente, né? né? Eu preciso ter Tudo que o responsabilidade, senhor acusa, exato, o senhor tem como provar. pois é. Então, e a gente prova através de quê? É justamente através do sistema de transparência que toda a documentação, todos os processos estão lá, entendeu? Está lá para todos, qualquer cidadão ter acesso, né? Perfeito. Eleição 2026. Hum. O senhor é candidato ou qual a sua situação? Apoia quem? Não, eu não estou saindo candidato nessa eleição, estou apoiando o futuro deputado estadual Cacau da Mata, tá certo? E é uma pessoa que vem se destacando bastante aí com o trabalho que ele vem fazendo aqui pela cidade aqui, tanto da região metropolitana como também no interior, e vejo que ele tem totais capacidade para assumir uma cadeira lá na Assembleia. E o nosso deputado federal, como sempre, Paulo Magalhães, que é um amigo que a gente já acompanha, já dá esse apoio a ele. E estaremos mais uma vez. O governador, a gente vai estar acompanhando o nosso partido, o PSD, né, através do nosso líder Otto Alencar. Nós estaremos apoiando aí o governador Jerônimo e estaremos votando também nos senadores que está compondo a chapa ao governo. Vereador, muito obrigado pela sua presença, pela confiança em estar dando início a esse novo projeto. Muito obrigado mesmo. E os microfones do nosso pod estarão sempre abertos para o senhor, para qualquer consideração, o que o senhor vier a falar, se sinta convidado. E é um prazer mesmo. Acrescenta muito eu começar esse projeto. Para mim é começar com o pé direito, ter o senhor como convidado. Eu que agradeço, Carlinhos. Eu me coloco também à disposição. Prazer a gente estar aqui, né, nesse primeiro programa, nessa primeira entrevista do seu programa, que inicia hoje, seu podcast. Né? É sempre bom. E você que é um politizado, uma pessoa politizada, né, vive no meio político, né, convive, né, com pessoas nos bastidores, e você tem conhecimento da política a fundo, da política de Candeias. E nós estaremos aqui fazendo o nosso trabalho, continuarei fazendo o meu trabalho na Câmara, continuarei fazendo o trabalho de oposição, agora de uma oposição responsável, né, lá no município de Candeias, e aguardar o futuro para ver o que é que ele nos reserva. Esse foi mais um episódio do podcast Recôncavo. Nos acompanhe nas redes sociais e no nosso canal no YouTube.